A Jornada Antirracista em Valinhos apresenta África na Sala de Aula, ou África no Currículo Escolar. O protagonismo do continente africano na história da humanidade. Com o professor Eduardo Benedito Leite de Almeida, professor de História do Ensino Fundamental e Médio na Rede Estadual de São Paulo e na Rede Municipal de Campinas. Finalista do 2º Prêmio Educar para a Igualdade Racial, promovido pelo CERT, com o projeto Experiências de Promoção da Igualdade Racial e Étnica no Ambiente Escolar. Participou do projeto GeoAtlas, coordenado pela Embrapa, com o projeto Atlas Ambiental Escolar da Região Metropolitana de Campinas. Mediação: professora Cláudia Garcia Costa. Cientista social, pedagoga e membro do Coletivo de Estudos Teresa de Benguela. A Associação Afro de Valinhos e o Coletivo de Estudos Teresa de Benguela desejam a todos um ótimo evento. Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Cláudia Garcia. Nós estamos aqui na segunda live da Jornada Antirracista de Valinhos, né? Estamos muito felizes com a quantidade de escolas que se inscreveram para o concurso Selo Diversidade Cultural de Valinhos, e nessa jornada, né, contra o racismo, né? Lembrando a vocês que as inscrições elas terminam dia 31 de agosto. Tem uma outra notícia boa também para dar, que haverá uma premiação também para os professores. Os professores de cada categoria, né, são 3 categorias, e o primeiro colocado de cada categoria, ele receberá uma tarde cultural no Espaço Arte Africana, em Barão Geraldo, da minha amiga Priscila, que administra, né, também é professora, pedagoga lá de Jundiaí. E nós gostaríamos de agradecer também a presença do senhor Oswaldo Renner de Souza, ele que foi o fundador da Associação Cultural Afro de Valinhos, né, que está assistindo a nossa live. Então nós gostaríamos de agradecê-lo, que está há muitos anos nesse combate ao racismo, né? Então, nós gostaríamos muito de agradecer o seu Oswaldo, que está conosco nessa luta. Hoje, nós receberemos o professor Eduardo, né, historiador, ele é da rede municipal e da rede pública de Campinas, e antes de recebermos o professor Eduardo, nós vamos compartilhar com vocês um vídeo que chama-se O Perigo da História Única, né, de Chimamanda Adichie. E logo após, nós teremos a aula do nosso professor Eduardo. Boa noite e tenha uma boa aula. Agora, nós vamos partir para a apresentação do professor Eduardo, né, com o tema África na Sala de Aula, ou África no Currículo Escolar. Tá? Boa aula, seja bem-vindo, professor Eduardo. Obrigado, queria agradecer o convite, né, da Associação Cultural Afro-Brasileira de Valinhos, em nome da professora Solange, e também agradecer o convite do Coletivo de Estudos Teresa de Benguela, em nome da professora Cláudia Duarte. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Sim? Legal. Então, vou compartilhar aqui. A gente acabou de ouvir, né, esse videozinho, uma canção tradicional da África, né? Olele Moliba Makassi. Uma canção cantada na língua Lingala, que é uma das línguas faladas
na República Democrática do Congo. Então, é muito legal, porque essa canção também ela está num livro muito interessante de um pesquisador chamado Fábio Simões, que o título é justamente Olelê, uma África Cantiga, com ilustrações de Marília Pirillo. Então, conta, né, um hábito dessa comunidade africana do Congo, que as crianças são chamadas, né? O olelê é um chamamento, né? Porque é o momento em que a enchente do rio, né, o rio Kassai, que é um dos afluentes do rio Congo, também antigamente chamado de rio Zaire, está para chegar. E aí todo mundo precisa se organizar para atravessar o rio, né, e para ficar num lugar mais alto, onde a cheia do rio não alcance. Então, daí temos aqui uma primeira página, né? Tudo começou com a moça. Ela cantou para mim uma cantiga muito linda, só que em outra língua. A moça, a música e a língua eram africanas. Então, essa é a primeira sugestão de leitura. Não é? Então, nessa apresentação, hoje, nós vamos falar um pouco sobre a África na sala de aula, a África no currículo escolar. Então, como que esse conteúdo, né, tão assim necessário da gente restabelecer essa ligação, né, com as nossas origens, as origens afro no Brasil, né? Então, o objetivo é a construção de uma identidade positiva sobre as nossas origens. O conhecimento da história da África é uma condição para o entendimento da formação da sociedade brasileira. As tecnologias, costumes, culturas, estruturas políticas, econômicas e sociais trazidas pelos africanos necessitam ser reconhecidas e integradas à história do Brasil. Então, nós precisamos, né, reconhecer e valorizar a contribuição da cultura negra na formação da sociedade brasileira. Então, como é que isso pode ser realizado? Né? Através de projetos interdisciplinares, pode envolver todos os componentes curriculares dentro da escola e utilizar múltiplas abordagens. Né? Então, a pedagogia de projetos, né, é uma das maneiras, uma das metodologias que a gente pode desenvolver essa temática da África na sala de aula. Então, no ensino fundamental, no currículo do ensino fundamental, existem vários momentos em todas as séries onde tópicos, né, temas se aproximam da temática da África. Então, por exemplo, no 6º ano, normalmente os professores, principalmente da área de história, trabalham as questões sobre a pré-história. Então, a gente pode trabalhar esse problema dentro da história da África. Né? Depois a gente pode, depois que a gente trabalha a pré-história, a gente pode abordar também a história do Antigo Egito e do Reino do Kush. Né? Então, as culturas, as civilizações, os povos que ocuparam o Vale do Nilo. E ainda no 6º ano, a partir do século VIII, né, a expansão do islamismo no norte da África. E também, ainda no 6º ano, a questão dos povos indígenas na América e no Brasil. No 7º ano, a gente
pode abordar as culturas africanas e a África do século XI ao século XV. Então, do feudalismo, da Idade Média, né, se a gente for numa cronologia ocidental, né, europeia, até o início da Idade Moderna. Então, os conceitos de sudaneses, bantus, o Império do Mali, o Reino do Congo, as cidades-estados iorubás, a cultura iorubá e a presença dos bantus no Brasil. Os africanos no Brasil colônia, o tráfico transatlântico, o trabalho escravo no Brasil, várias modalidades do trabalho escravo, as práticas de resistência, né, negra contra a escravidão, os quilombos, os remanescentes de quilombos e diferentes aspectos da cultura negra aqui no tempo do Brasil colônia. No 8º ano, existem esses temas, né, essas possibilidades, com a Revolução Negra no Haiti, ou a Revolta Dominicana, entre 1791 e 1804, a Revolta dos Malês, em Salvador, na Bahia, em 1835, e as questões envolvendo o fim do tráfico, as lutas abolicionistas, as leis abolicionistas, a resistência negra e a questão do negro no pós-abolição. E ainda, né, no final do 8º ano, as questões referentes ao imperialismo, as teorias racistas do século XIX, a partilha da África, a resistência africana e as culturas africanas e afro-brasileiras. No 9º ano, o negro nos primeiros anos da República, a questão do trabalho, a questão da imigração europeia, as teorias do branqueamento, a revolta da Chibata, em 1910, já nos anos 30, a imprensa negra, a Frente Negra Brasileira, o teatro experimental do negro, as representações do negro no modernismo, o apartheid na África do Sul, a descolonização da independência da África, e as questões atuais referentes ao racismo, ao preconceito, discriminação no mundo contemporâneo, o movimento negro, né, e as culturas africanas e afro-brasileiras. Então, esse assim, é um resumo, né, uma síntese de alguns problemas, de algumas temáticas africanas, negras, que podem ser trabalhadas no ensino fundamental. No ensino médio, né, a gente pode aprofundar essas temáticas, né, ter assim um aprofundamento desses mesmos temas que foram trabalhados de uma forma mais, digamos assim, simples, né, mais adequada à faixa etária do ensino fundamental. Então, aqui a gente pode retomar alguns temas do ensino fundamental e aprofundar outras questões também, né, com maior complexidade, né, de acordo com o ensino médio. Tá? Então, por exemplo, a discussão da teoria do branqueamento, da imigração europeia, a questão aqui, a partir de 32, da publicação do livro do Gilberto Freire, Casagrande Senzala, discutir esse conceito do mito da democracia racial, né, o movimento por direitos civis nos Estados Unidos, políticas afirmativas e reparações, e, de novo, né, essas questões que o próprio selo da diversidade cultural, né, do concurso, está colocando como possibilidade de discussão na escola. Então, a gente pode perceber que no currículo, né, que já existe, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, existem vários momentos onde tanto a África
como a história do negro, a cultura negra, já estão presentes e necessariam ser trabalhadas, né? Então, agora a gente vai ver um pouco da origem da palavra África. A palavra África possui até o presente momento uma origem difícil de elucidar. Foi imposta a partir dos romanos sobre a forma África, após ter designado o litoral norte-africano. Então, no Império Romano, os romanos denominaram essa região do norte, né, de África. Então, a palavra África passou a aplicar-se ao conjunto do continente, desde o fim do século I da era cristã. Mas nós temos também outras versões a respeito das origens da palavra África. A palavra África teria sido o nome de um povo berbere, situado ao sul de Cartago, os Afrique. Daí África, ou África, para designar a região dos Afrigue. Uma outra etimologia da palavra África é retirada de dois termos fenícios, um dos quais significa espiga, símbolo de fertilidade dessa região, e o outro, Fáricia, região das frutas. A palavra África seria do latim aprica, né, que quer dizer ensolarado, ou do grego aprique, isento de frio. Outra origem poderia ser a raiz fenícia fáraga, que exprime a ideia de separação, de diáspora. Enfatizemos essa mesma raiz é encontrada em certas línguas africanas, como o bambara. Em sânscrito ou hindi, a raiz, né, da África significa o que, no plano geográfico, está situado depois, ou seja, o Ocidente. Então, a África é um continente ocidental. Uma tradição histórica retomada por Leão, o africano, diz que um chefe iemenita chamado Áfricos teria invadido a África do Norte no segundo milênio antes da era cristã e fundado uma cidade chamada Afríquia, mas é mais provável que o termo árabe Afriquiá seja a transliteração árabe da palavra África. Então, várias versões a respeito da origem da palavra que designa esse continente. Então, aqui eu trouxe uma sugestão, né? Então, como que a gente pode começar a trabalhar a África em sala de aula? Primeiro, né, levantar as informações prévias que os alunos possam ter a respeito do continente africano. E tem essa brincadeirinha, ou esse joguinho, né? A gente pode levar o mapa da África para a sala de aula, ou projetar, ou levar, né, um mapa, né, bom que seja grande, né, para todo mundo já ir começando a perceber as dimensões do continente africano. Esse mapa, né, é um mapa mudo, é um mapa em branco. Depois eu posso dar algumas assim, dicas onde você pode encontrar esse mapa nas minhas publicações, mas é um mapa muito legal, porque ele traz a África continental, a África insular, né? Aqui São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, aqui os países que são ilhas aqui no Oceano Índico. Então a gente tem aqui várias palavras, né? Que a gente pode distribuir na sala e verificar, pedir para os alunos colocarem essas palavras nos espaços corretos da África, né? Então, por exemplo, Mandela, onde que a gente vai colocar o Mandela na África, né? Então, claro que o Mandela é um personagem aqui da África do Sul, né? Será que a gente pode já identificar onde fica
o Egito, Angola, onde fica Madagascar, qual é o espaço do Saara, né? Moçambique, tem alguns jogadores de futebol, né, que às vezes os alunos têm, assim, conhecem, né, porque jogaram na última Copa do Mundo, como, por exemplo, o Mohamed Salah. Qual é a nacionalidade desse jogador de futebol? Ou do Didier Drogba. Então, são várias palavrinhas, ou aqui, né, o diretor atual da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, ele também é africano. De qual país o presidente da Organização Mundial de Saúde é? Então, a gente pode fazer esse joguinho dentro de sala de aula para começar uma aproximação com o continente africano. Uma forma parecida também, né? A gente pode elencar duas colunas, né? Dois temas, assim, um positivo e um com palavras ou concepções negativas a respeito da África, né? Então é um pouco que tem a ver com a palestra da Chimamanda, né? Essas visões estereotipadas, essas visões negativas de que o continente africano só tem essa perspectiva negativa. Então a gente pode colocar: você acha que a África é um continente de desenvolvimento ou é um continente de subdesenvolvimento? A África é um lugar de riqueza, a África é um lugar de pobreza. A África é um lugar de civilização ou de tribalismo, de estabilidade política ou de instabilidade política. Houve poucas mortes da pandemia na África ou muitas mortes da pandemia na África. A África é um continente de muita história ou de pouca história. Então, a gente pode fazer essa discussão em sala de aula, né? Distribuir também, pedir para que as pessoas façam as suas escolhas e depois a gente pode analisar, né? A gente pode conversar a respeito das escolhas que os alunos fizeram e dessas visões, né? Dessas imagens que nós temos a respeito da África. Hoje, talvez, né, a gente fique um pouco mais falando sobre aspectos da geografia histórica do continente africano do que da própria história do continente africano. Então, a África, a África é um continente com 30.272.922 quilômetros quadrados. Essa área da África corresponde a 20,3% da área total de terra, né? Se a gente for fazer uma comparação entre Brasil e África, né, o Brasil é um país muito grande, é o quinto maior país do planeta, depois de Rússia, China, Canadá, Estados Unidos, vem o Brasil. E o Brasil tem 8.514.876 quilômetros quadrados. Então, se a gente for comparar, né, o Brasil, que tem essa dimensão continental, com a África é quase 4 vezes maior do que o Brasil. A África é o terceiro maior continente do planeta Terra. Muita gente, né, tem essa visão de que a África, né, como na palestra da Chimamanda, né, que a África seria um país, um único país, né? E a África, atualmente, é um continente com 54 países independentes. O mais novo país da África é o Sudão do Sul, né, que se tornou independente em 2012. Então, né, a África tem uma grande quantidade de países, e às vezes países com nomes muito parecidos, né? Então, por exemplo, a gente tem 3 Guiné: Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e Guiné. Né? Guiné-Bissau, Guiné Equatorial. Nós temos 2 Congos,
República do Congo, República Democrática do Congo. Temos a República Centro-Africana, África do Sul. Então, eu, assim, quando a gente começa a trabalhar a África, uma das primeiras atividades é fazer a atividade do mapa da África, né? Que os alunos saibam reconhecer todos esses 54 países, a sua localização, os seus nomes, suas capitais, as línguas que são faladas, né, em cada país, o ano da independência. Então, a gente pode, né, com aquele mapinha mudo, ele pode ter muitas utilidades nesse estudo do continente africano. Atualmente, a África é um continente que atingiu 1.216.000.000 de habitantes. O país mais populoso da África é justamente o país da Chimamanda, né, que é a Nigéria. Então, aqui está a Nigéria. A Nigéria é um país com 196 milhões de habitantes. E também é na Nigéria que se encontra a maior cidade africana, a cidade de Lagos. A gente pode fazer essa comparação com o Brasil, né? Porque assim, depois da Nigéria, o país que tem a maior quantidade de negros na sua população é justamente o Brasil. Então, segundo o último dado estatístico do IBGE, né, nós temos cerca de 56,2% da população brasileira é constituída de negros, que dá mais ou menos 119 milhões de pessoas. Então, né, depois da Nigéria, na África, o segundo maior país no mundo com população negra é o nosso país, o Brasil. Outro aspecto importante, né, assim, nesse estudo sobre a África é a gente entender as divisões regionais existentes na África. Como é um continente, né, com 54 países, imenso, né, é necessário que a gente compreenda as regiões, né, as divisões regionais da África. Então, nós temos aqui a África Setentrional, a África do Norte, a África Meridional, a África Ocidental, a África Oriental e a África Central Ocidental. Então, aqui, né, para a gente visualizar um pouco melhor também, são as principais regiões, né, para a gente entender a África. Se a gente reparar o mapa mundi, né, a gente pode fazer a seguinte pergunta: qual é a posição da África? Onde a África está situada? Né? Então, a África se encontra justamente no centro do planeta Terra. Então, essa é uma questão também que a gente pode discutir com as crianças. Então, a dupla do Palavra Cantada tem um álbum chamado Pé com Pé, que são canções com vários ritmos afro-brasileiros, e tem justamente uma canção que se chama África. Então ela fala: quem não sabe onde é o Sudão, saberá, a Nigéria e o Gabão, Ruanda. Quem não sabe onde fica o Senegal, a Tanzânia e a Namíbia, Guiné-Bissau. E o refrão da música, né? Entre o Oriente e o Ocidente, onde fica? Qual é a origem da gente? Onde fica? A África fica no meio do mapa do mundo, do Atlas da vida. Áfricas ficam na África, que fica lá, e aqui, África ficará. Então, a gente pode ouvir a música com as crianças, pode também fazer uma análise, né? Então, aqui tem algumas perguntas que a gente pode estar
fazendo, né, e estudando os significados, as mensagens que essa letra pode trazer e contribuir para o nosso estudo a respeito da África. O espaço africano é um velho continente. É uma das formações ocorridas nas épocas mais remotas do passado geológico da Terra. A África é um grande maciço continental. Então, aqui nós temos um mapa de relevo, né, onde as cores mais escuras representam planaltos, né, e aqui os pontos em branco representam os montes, os picos, né, que existentes na África. Então, o maior monte na África fica aqui, o Kilimanjaro, 5.895 metros de altitude. E as cores mais claras, né, representam as planícies. Então, é justamente nesse continente, né, que é abundante em minerais. Então, os minerais tiveram uma importância no desenvolvimento das tecnologias humanas durante a pré-história. Então, os primeiros grupos humanos, né, que surgiram dentro da África utilizaram como ferramentas, armas, recipientes e também utilizaram para a construção de moradias os minerais abundantes existentes na África. As rochas africanas foram fundamentais para o desenvolvimento da espécie humana. Então, na África você encontra muitos minerais líticos, o quartzito, o sílex, e também, né, os monumentos como as pirâmides do Egito exigiram grande quantidade de rochas graníticas duras ou quartzito, né? Então, os primeiros grupos humanos usaram, né, desses materiais para fabricar as suas ferramentas, as suas armas, e foi vital para o desenvolvimento da espécie humana, os minerais da África. Então, existem vários sítios arqueológicos dentro da África, principalmente na região da África Oriental, onde existem pesquisas, né, há muito tempo a respeito desse material da Idade da Pedra na África. Ainda dentro da pré-história, surgiu a tecnologia da metalurgia dentro da África. E o primeiro mineral a ser processado foi o ferro. Então, o minério de maior importância para o desenvolvimento da África no fim da era pré-histórica expandiu-se rapidamente de ponta a ponta no continente africano. Depois do ferro, o cobre, o estanho e o bronze. A transformação do minério em metal era vista como uma atividade mágica ensinada pelos ancestrais, o que conferia grande prestígio àqueles que detinham este conhecimento. Então, né, várias tecnologias surgiram dentro da África, né, e esse conhecimento tradicional, milenar, antigo, né, dessas práticas que os africanos conheciam há muito tempo, foram trazidas para o Brasil. Então, em alguns lugares, como na Nigéria, né, na cultura iorubá, né, nós temos várias produções de estátuas, de máscaras, usando cobre, latão, estanho, né, como essas duas obras aqui, Estátua do Soberano, entre 1300 e 1500. Museu Nacional de Ifé. Ifé é uma das cidades sagradas, né, no sul da Nigéria. Outro metal abundante dentro da África
foi, né, o ouro. Então, o ouro da Núbia e Cush era explorado pelas dinastias do Antigo Egito. O ouro da África tropical, da região sudanesa e do Zimbábue, era fonte de prosperidade das sociedades do norte da África e do Oriente. E também havia uma abundância de ouro nos impérios e reinos africanos ao sul do Saara, o Império do Mali, de Gana e Songhai. Segundo imperador do Mali, né, chamado Mansa Musa, em 1324, realizou uma peregrinação à cidade de Meca. Saiu lá da região onde fica o Mali, atravessou o deserto do Saara para fazer uma peregrinação religiosa, né, à cidade de Meca. E ele foi, nessa viagem, carregado de ouro, né, e ele distribuiu o ouro pelo caminho e tal, comprou muita coisa em ouro também, e segundo, né, os relatos, por mais de 20 anos, o preço do ouro nessa região caiu justamente pela abundância da distribuição de ouro dentro dessa peregrinação do Mansa Musa. Então, aqui nós temos uma joia, né, um artesanato em ouro da etnia Baulé, da Costa do Marfim. Outro material, outro mineral, né, também é importante, principalmente no norte da África, nas salinas do Saara, é o sal. As relações foi um produto, né, que foi utilizado para estabelecer essas relações comerciais entre os povos do deserto, os povos berberes do norte da África, com os povos da África subsaariana. Então, a África é um continente com uma imensa riqueza mineral. Nós temos jazidas de petróleo, gás natural, hulha, urânio, ouro, ferro, cobre, manganês, estanho, zinco, alumínio, diamante e fosfato. Então, hoje em dia, né, também, né, a gente encontra grandes jazidas de cobre no Congo, de ouro em Gana, Congo, na África do Sul, diamantes na África do Sul, estanho no Congo e na Nigéria, petróleo e gás também na Nigéria. Então, essa imensa riqueza mineral da África sempre foi um dos fatores principais da atração para povos conquistadores, sendo explorada pelas potências coloniais europeias. Então, essa riqueza do subsolo, essa riqueza mineral da África sempre atraiu a cobiça, principalmente a partir, né, da segunda metade do século XIX, na Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial, a África vai sofrer a invasão, né, das potências industriais europeias que estavam em busca desses minerais, né, como matéria-prima para suas indústrias. Então, atualmente, continua a África sendo esse grande depósito de riqueza mineral do mundo, e grande parte continua sendo exportada como matéria-prima. Então, veja que nesse mapa nós temos aqui, né, às vezes a gente fala né, tem essa concepção da fome na África, aquelas imagens de crianças, né, morrendo de fome e tudo mais, mas olha aqui quantos países nós temos na África que são exportadores de alimentos. Né? E aqui, né, por exemplo, dá para a gente perceber, também como no outro mapa, a ocorrência desses minerais metálicos em diferentes espaços e regiões da África. Então, a gente falou desse mundo mineral, agora a gente vai falar um pouco do mundo vegetal dentro da África. Então, nós temos
os principais biomas africanos, né? Os desertos, as estepes e as savanas, e as florestas tropicais e equatoriais. As savanas correspondem a 50% do território africano. Então, aqui tem uma definiçãozinha do que vem a ser savana. Formação vegetal que se constitui por grandes planícies com vegetação baixa, herbáceas, gramíneas, ervas, com alguns arbustos e pouquíssimas árvores, geralmente em áreas de clima mais seco. No Brasil, a vegetação de cerrado é considerada um tipo de savana. Então, na savana, na época da pré-história, era uma das regiões proporcionalmente mais povoadas do continente. Por quê? Porque era a região da África como um reduto, né, de uma caça abundante. Então, todo mundo tem essa imagem também, né, que o continente africano é um lugar rico em mamíferos. E também a gente tem os registros fósseis de grandes espécies de mamíferos, né, de grandes espécies de animais selvagens desse tempo pré-histórico. Então, as savanas e as florestas, elas se situam nessa região central da África, né? Aqui a gente tem a linha do Equador. E dá para perceber também que essa área central é uma área mais favorecida por conjuntos fluviais, né, com uma hidrografia, vários rios, os grandes lagos, né, africanos, o Lago Vitória, o Lago Tanguanica, o Lago Malawi, né, aqui o Rio Congo. Né. Então, é uma região onde as populações da pré-história ocuparam, né, uma área também de forte migração. Então, as queimadas no Neolítico, utilizadas nas práticas agrícolas, favoreceram a expansão das savanas. Então, as savanas, elas também são fruto dessa ação humana dentro da África. E as savanas também facilitaram, né, o deslocamento dos fluxos migratórios dentro da África. Então, é uma vegetação rasteira, poucas árvores, arbustos, né, de forma, às vezes, isolada. Então, isso também facilitou o deslocamento e esses fluxos migratórios dentro da África. Já os desertos correspondem a 30% do território africano, em uma média de 100 milímetros de pluviosidade, né, uma média às vezes até mesmo inferior, né? Então, às vezes aqui no Brasil a gente tem quase num dia chove mais ou menos esse volume. Lá no deserto, né, principalmente no deserto do Saara, é um volume anual. Chove um pouquinho mais no norte, né, no maciço do Atlas, e praticamente não existem rios perenes no deserto, com a exceção do Rio Nilo. Mas a gente encontra em alguns lugares poços e fontes alimentadas por lençóis subterrâneos, os chamados oásis. E a principal erosão do deserto é a erosão eólica, né? Então, as tempestades de areia que ocorrem tanto em direção à África subsaariana, como também recentemente a gente teve aqui, né, a tempestade de areia chegou aqui na América, na região do Caribe, na América Central. Existem projetos na região do Sahel, né, de plantação de florestas para deter a expansão do deserto do Saara. Então, esse é o maior deserto do planeta,
ele ocupa uma área um pouquinho maior do que o próprio território brasileiro, são 9.400.000 quilômetros quadrados de deserto do Saara. Ele tem, né, da costa aqui do Mar Vermelho à costa Atlântica, são 5.500 quilômetros. E aqui do Mediterrâneo até aqui a região do Sahel, são 1.700 quilômetros. E o único rio, né, perene é o Rio Nilo, né, sendo que as fontes, né, a nascente do Rio Nilo está aqui na região dos lagos, no Lago Vitória. Por isso que o Rio Nilo chega até aqui, o delta do Rio Nilo aqui no mar Mediterrâneo. As florestas correspondem a 20% do território africano. Eram, em geral, despovoadas e, com o tempo, o crescimento populacional e o grande desenvolvimento de técnicas levaram o homem a ocupar as áreas florestais. Então, elas estão situadas, né, ali perto da linha do Equador. Então, aqui nós temos uma atividade referente a esse tema dos biomas africanos, né? Então, um mapa mudo também sobre os biomas africanos e uma proposta de fazer, de colocar as informações no mapa, pintar o mapa, fazer as áreas, né, identificar no mapa essas áreas de biomas. Um segundo procedimento que a gente pode realizar é fazer essa comparação, né, entre os biomas africanos e os biomas brasileiros. Fazer um estudo comparativo, né, a respeito tanto dos biomas do Brasil e da África. Então, o homem também explorava as diferentes áreas de vegetação para abastecimento de frutas e raízes comestíveis, além da caça e da coleta. As riquezas vegetais tinham uma importância capital à previsão de utensílios, indumentária, moradia, e também instrumentos musicais, né? O uso da madeira para a fabricação de utensílios. Então, aqui nós temos 2 tambores, né, da região de Guiné-Bissau. Então, você tem aqui produtos que são retirados dessas áreas, né, de savana, de floresta, né? A madeira, o couro de animais, o chifre de antílope, e também esses tambores receberam uma decoração e uma pigmentação. Aqui nós temos uma colher de madeira, né, que também o cabo dela é decorado com uma figura humana, utiliza fibra, metais e também pigmento, ela foi pintada também. E essa colher, né, faz parte do acervo do Metropolitan Museum de Nova York. Então, aqui nós temos o mapa da agricultura africana. Então, na África, a gente tem uma agricultura de subsistência, uma agricultura familiar, e temos também uma agricultura comercial, uma agricultura voltada para a exportação, que é justamente esses produtos aqui: uva, frutas cítricas, cana, café, cacau, algodão, dendê, amendoim, mandioca, sorgo, tabaco, cereais, chá, bovinos e caprinos. Então, por exemplo, né, as indústrias de chocolate da Europa, vamos dizer, as indústrias da Suíça, Nestlé, Lindt, né, da onde que elas adquirem a matéria-prima principal, que é o cacau, né? Então, a África fornece vários produtos para a indústria mundial. Então, por exemplo, a indústria de cosméticos, né,
Então, qual que é a base para fazer sabonete, shampoo, etc, etc? É o óleo da palmeira, é o óleo de dendê, né? Então, que é plantado em larga escala em várias regiões da África. É interessante também, importante também, a gente ter essa dimensão das bacias hidrográficas africanas, os principais rios e lagos africanos. Então, não é só o Nilo, né? Então, o rio Zaire, o rio Congo, é um rio super importante aqui na África Central. O rio Níger corta vários países aqui da África Ocidental, é um rio muito importante também. Então, a gente tem também um mapinha, né, que a gente pode trabalhar em sala de aula, essa localização das principais bacias hidrográficas africanas. A África foi o berço da humanidade, né? Então, os fósseis mais antigos dos primeiros hominídeos e os fósseis mais antigos do gênero Homo, né, do gênero humano, foram encontrados dentro da África, principalmente nessa região aqui da África Oriental. Então, a gente tem aqui vários sítios arqueológicos nessa região, onde fica a Etiópia, o Quênia, a Tanzânia, e também aqui na África do Sul, no Zimbábue, e também aqui no norte do Saara, na Líbia, principalmente, e na Argélia. Então, a gente pode trabalhar com as turmas, ou no 6º ano, ou no 1º colegial, né, ou também num projeto, essas imagens rupestres, né? Então, aqui um sítio arqueológico na Líbia, uma cena de domesticação de animais. Uma gravura, né, que foi realizada de uma figura de um elefante no sítio arqueológico também na Líbia. A girafa, uma pintura rupestre na Argélia. Uma cena de caçada na cidade do Cabo, na África do Sul. Uma cena de pastoreio, pintura rupestre, num sítio arqueológico de Jaberem, na Argélia. E aqui uma cena de danças rituais, num sítio também arqueológico, em Tassalia Gené, na Argélia. Então, tem uma proposta também, né, de análise de pinturas rupestres, né? Então, analisar os registros de pinturas rupestres como fonte documental da história africana. Então, a gente pode pedir a elaboração de um título para cada imagem, problematizar o sentido e o significado das representações, elaborar um texto sobre a vida cotidiana retratada nas pinturas rupestres. Então, é uma outra sugestão de atividade. A África foi também o continente do surgimento das primeiras civilizações na antiguidade. E entre as principais, nós temos a civilização egípcia. Então, essa aqui é a estátua, né, a representação da estátua de Namer, o primeiro faraó da história, da primeira dinastia. Então, por muito tempo, foi feita uma tentativa de deslocar o Egito para fora da África, né? Que o Egito teria sido uma civilização mais identificada com o Oriente Médio e não com a África. Então, os estudos, principalmente a partir da década de 60 e 70, procuraram
mostrar que a civilização egípcia, né, a população egípcia, tinha uma origem negra. E é muito fácil de comprovar, né, as características negras entre os povos egípcios. Então, por exemplo, a melanina não é um elemento que desaparece, né? Então, através de exames microscópicos, exames a laser, técnicas avançadas de laboratório, foi possível revelar, né, que, através do exame de múmias egípcias, que a presença desse elemento na pele dos egípcios. Então, várias imagens, né, várias figuras, tanto estátuas, como também imagens de murais, retratam os egípcios como uma sociedade de negros. Então, assim, o cinema, principalmente, né, quando o Egito é retratado no cinema, os personagens, né, os faraós, elas são representadas através de personagens brancos. E, na verdade, o Egito também é uma civilização, a primeira civilização negra. Então, aqui tem um mapinha, né, da localização norte da África, e também aqui a expansão à região do Egito. Então, um conceito importante que, quando a gente vai trabalhar essas questões de história da África e de cultura, história e cultura negra, afro-brasileira, é o conceito de etnia, né? Então, grupo com um modo de vida próprio, com uma história comum, falante da mesma língua e que compartilha os mesmos valores, mitos, crenças. Coletividade de indivíduos humanos com características somáticas semelhantes que compartilham a mesma cultura e a mesma língua, além de identificarem-se com um grupo distinto dos demais. Então, principalmente nos livros didáticos, né, quando eles vão abordar essas questões do tráfico, da escravidão, eles trazem essas informações dividindo essas áreas da África entre sudaneses e bantus. Então, sudaneses seria a designação arbitrária dada aos povos africanos localizados a oeste, entre o Saara e os Camarões, povos que viviam ao sul do deserto do Saara. Então, nessa região da África Ocidental, a localização desse grupo, né, que a gente chama de sudaneses, mas que abriga uma grande diversidade de povos, de culturas, de etnias. Só aqui, por exemplo, dentro desse espaço aqui, que é a Nigéria, né, nós temos Oiós, Yorubás, Ijós, Ibíbios, Íbios, né, Igalas, Baribas, Alçás, Nupes, Fulas, ou seja, existem vários povos, várias culturas nessa região que corresponde a esses países aqui, né? Essa chamada costa ocidental, ou costa também, no tempo da Idade Moderna, era chamada costa do ouro ou costa dos escravos, que corresponde a esses biomas, né? Uma parte do Saara, uma parte do Sahel, savana e floresta tropical. E a designação de bantus, né, que seria uma designação arbitrária dada aos povos africanos localizados no centro e ao sul, entre os Camarões e a África do Sul,
povos que viviam no centro e no sul da África. Então, é nessa região central da África, né, hoje equivale a esses países aqui: Angola, Congo, Gabão, Camarões, Congo, Tanzânia, Zâmbia, Moçambique, Zimbábue, Botsuana, Namíbia. E corresponde a essas áreas dos biomas da savana, principalmente, e das florestas. Então, aqui também a gente tem uma grande diversidade de povos, de culturas e de etnias, né? Então, lubas, lundas, quiocos, ovibundos, ambundos, dembos, gingas, congos, tios, imbengalas, caçanges. E essa é uma região, né, que nós aqui no Brasil temos uma grande identificação, porque boa parte das pessoas que foram trazidas da África para o Brasil durante 400 anos aqui de escravidão saíram justamente dessa região, da África Central, dessas culturas e línguas bantas. Uns anos atrás já, né, foi feito uma pesquisa, um estudo comparativo, comparando entre o DNA dos negros do Brasil com de povos africanos de hoje. E os pesquisadores estimam a seguinte contribuição de cada região da África. Então, estimativas para cada região têm margem de erro variáveis. Então, se estima-se que a principal região, né, de onde os africanos vieram para o Brasil foi justamente a África Centro-Ocidental e a África Ocidental, né? Essa região aqui com 32%. Então, dentro da história do tráfico negreiro, né, do tráfico transatlântico, os escravos que saíam da África dessa região desembarcavam principalmente no porto do Rio de Janeiro. E os escravos que saíam dessa região aqui da África Ocidental desembarcavam nos portos ou de Salvador ou do Recife, aqui no Nordeste. Então, agora, para terminar, né, algumas sugestões de leitura. Então, as escolas públicas brasileiras receberam essa fabulosa coleção chamada, né, que são 2 livros, a síntese da coleção da História Geral da África, que a versão completa são 6 volumes, e foi enviada para as escolas há pouco tempo, recente, uns 2 anos atrás, uma versão condensada em 2 volumes, em 2 livros. Então, o primeiro volume é da pré-história até o século XVI. É um livro fundamental para entender, né, para a gente entender a história da África, pesquisar a história da África, trabalhar a história da África nas escolas. Um outro livro muito importante, muito bacana também, é O Olhar à África, Fontes Visuais para a Sala de Aula. São oficinas temáticas a respeito de vários problemas, vários tempos, vários períodos da história da África. É muito interessante, embora é um livro que é dirigido para o ensino médio. Existe essa coleção também, né, que é explicada aos meus filhos. Então, tem esse livrinho, é um livrinho fácil de ler, fácil de entender, A África Explicada aos Meus Filhos, do historiador brasileiro Alberto da Costa e Silva. Ele foi embaixador, né, ele era um embaixador, um africanista, viveu vários anos, várias décadas trabalhando como embaixador em vários países da África, então ele tem um conhecimento muito grande a respeito da África. E é muito interessante a leitura desse livrinho. É um livrinho rápido de ler,
né? É interessante, traz informações básicas a respeito da África. Um livro também bastante importante é A África e o Brasil Africano, da Marina de Mello e Souza. Também é um livro presente nas bibliotecas escolares, é muito interessante, aborda diferentes aspectos da história da África. Um livro também importante que também pode contribuir, né, para esse entendimento do tema, né, que é proposto pelo concurso Selo de Diversidade, é o Racismo Explicado aos Meus Filhos, desse autor também muito importante, o Ney Lopes. Então, o Ney Lopes tem vários livros a respeito da África, da cultura afro-brasileira, várias enciclopédias, vários dicionários. É muito interessante também esse livrinho, O Racismo Explicado aos Meus Filhos. O Dicionário da História da África, do século VII ao século XVI, também do Ney Lopes, junto com o José Revair Macedo. Tem aqui esse link, né, esse site que é muito interessante, chamado African Digital Art. É um site que apresenta diversos artistas, né, do continente africano, artistas que produzem uma arte digital. Então é muito interessante, quase assim, ele está organizado por países, por regiões africanas, aliás, né, e cada região tem artistas de cada país, e tem também alguns destaques na primeira página, né, publicações mais atuais. Então, mostra assim a grande diversidade da arte africana contemporânea, né, e a arte digital que é produzida pelos africanos atualmente. Então, também é muito interessante, porque tem também produções gráficas, histórias, vídeos, histórias, livros. É muito interessante ver a representação africana, negra, nesse domínio African Digital Art. E, para terminar, o último filme da trilogia do Kirikou, né, que é o filme Kirikou, Os Homens e as Mulheres. Então, de novo, são 5 episódios. O primeiro episódio é sobre o drama da vizinha gorda, que está com o seu telhado destelhado, né, e tá para chegar a temporada de chuvas, e a vizinha gorda está sem telhado. Então vai haver na comunidade do Kirikou uma grande mobilização para reconstruir o telhado da vizinha gorda. E o segundo episódio, depois de tomar algumas doses a mais da cerveja produzida pela comunidade, o velho ancião se perde, né, e desaparece da comunidade. Então, o Kirikou também vai resgatar, né, trazer de volta o velho ancião. Então, é muito assim importante, né, assim, essa concepção de solidariedade, de comunidade, de parceria, de coletividade que esses 2 episódios do Kirikou trazem. Porque tanto a vizinha gorda como o velho ancião são 2 figuras assim meio rabugentas, figuras às vezes um pouco antipáticas. E mesmo assim, né, toda a comunidade se mobiliza em ajudar, né, a reconstrução do telhado da vizinha gorda e também de encontrar, resgatar o velho ancião.
O terceiro episódio é muito interessante também. O encontro é um jovem tuareg, né, que se perde da sua caravana e que é encontrado pelas crianças da comunidade do Quiricu. Então, esse encontro desses dois espaços, dessas duas culturas, desses dois mundos africanos, a cultura do deserto do Saara e a cultura negra da comunidade do Quiricu. O quarto episódio é a chegada na tribo de uma griot, uma griota, né? uma mulher griot, né? E na África, os griots assim, são fundamentais, né? São considerados bibliotecas vivas. São eles que transmitem as histórias, as memórias, os personagens importantes da história africana. E no caso, né, da griota, ela vai contar a história justamente de um personagem muito importante, que é o primeiro imperador do Mali, a história do Sundiata Keita. Então, né, aí também a gente percebe a importância dessa questão da oralidade, né, da história oral, de como que as pessoas aprendem e respeitam as pessoas que detêm esse saber, esse conhecimento e têm essa prática de contar as histórias importantes do continente africano. E o último episódio acontece uma tempestade de areia, né, da areia vinda do deserto, e as crianças estão chorando, estão irritadas, né? E o Quiricu vai pegar a flauta, né, que era do pai dele, e vai começar a tocar música, e todo mundo começa a tocar música, e assim a comunidade se encontra, né, e as crianças se acalmam. Então é um filme muito interessante para a gente abordar em sala de aula aspectos da cultura, da civilização africana. Então, aqui é um dos meus domínios, né, um dos meus blogs, onde você pode encontrar materiais, vídeos, mapas, apresentações, né, o História Ensino Edu.blogspot.com. Tem também uma versão para ensino fundamental e também um outro domínio que é o gangamacota.blogspot.com, que é totalmente voltado para a educação das relações étnico-raciais, história da África, cultura negra, cultura afro-brasileira. Então, é isso. Muito obrigada, professor Eduardo. Foi uma viagem agora, né? Eu acredito que todos tenham aproveitado muito e ficaram sabendo de muitas coisas, né? Que a gente não tem conhecimento e, infelizmente, né? Que essa história atualmente que você vê professores trabalhando a história da África dentro da escola. E quem tiver perguntas, por favor, o professor Eduardo ainda vai continuar um pouquinho com a gente para responder as questões. A Márcia, professor Eduardo, na verdade eu tinha respondido, porque como... Na verdade, a gente vai acabar pegando um pouquinho do Fundamental 1, porque as crianças são a partir de 9 anos, né? E eu já até
conversei com ela e falei que a gente vai enviar algum material, né, como ela trabalhar, mas se você tivesse Então, alguma proposta... não sei se ela acompanhou, né, o videozinho, a canção africana. Então, dentro daquele domínio do YouTube lá que tem essa canção, Olele, Molibá, Macassi, né, existem outros vídeos também interessantes dessa cultura tradicional africana, né, que trazem esses valores civilizatórios africanos, da questão da solidariedade, da comunidade, do respeito às pessoas mais velhas, né, respeito, assim, as questões que são importantes para a sobrevivência de todo mundo. Então, nas comunidades africanas existem esse laço, né, de solidariedade, de ajuda, de coletividade, e que a gente pode trazer essa discussão para a sala de aula, por exemplo, do 1º ao 5º ano, né? O próprio filme do Kirikou também, Os Homens e as Mulheres, são produções assim que muito compreensíveis para crianças do 1º ao 5º ano. Elas, claro, elas vão ter a percepção delas, mas a gente são recursos que a gente pode utilizar, né? Existem também muitos livros infantis dedicados a crianças que trazem essa temática africana, negra, afro-brasileira, que abordam diferentes temas, né? Tem vários livrinhos infantis muito legais que podem ser trabalhados tanto no ciclo 1 como no ciclo 2. Tem uma outra pergunta aqui. Assim, eu acho que o pessoal do selo Diversidade pode estar criando, né, nos canais que eles estão divulgando, colocar esses recursos, né, essas dicas, esses materiais, sugestões de leitura, sugestões de vídeos. A gente pode também estar contribuindo e formando um acervo, né? Porque, assim, lá em 2003, quando a Lei 10.639 foi promulgada, havia uma carência. Um dos problemas para se trabalhar a história da África e a cultura afro-brasileira era justamente a carência de materiais disponíveis, né? Então, a partir de 2005, 2006, até 2010, 12, surgiram vários materiais, vários livros, tem toda uma produção muito diversificada, muito rica, que está disponível, né? Muita coisa chegou nas bibliotecas escolares. Então, a gente precisa, por exemplo, reservar um espaço, uma coisa que às vezes as escolas fazem, separar esses materiais, esses livros, e colocar num determinado lugar lá da biblioteca, né, esse acervo, essas coleções, para que esse material esteja disponível, tanto para os professores como para os alunos, não é? A Andréa falando que está lembrando de mim do IFIS. Também lembro de você do IFIS. Legal. Professor Eduardo,
Eu acho que é uma pergunta que os professores que vão trabalhar, né, nessa temática do selo, né, também devem estar se perguntando por onde começar, né, porque, assim, o assunto é tão amplo e, infelizmente, com essa pandemia, né, nós temos com essa questão gravíssima que é as crianças com pouco acesso, né, e muitas escolas, elas estão disponibilizando o material e a criança está indo retirar, né? Então, nesse caso, o professor praticamente não vai ter contato com a criança, né? Nesse caso, como que a gente poderia elaborar um material para trabalhar essa temática do selo? Então, eu acho o seguinte, que a gente precisa trazer para as escolas e trazer tanto para os professores e principalmente para os alunos, referenciais positivos da história da África, referenciais positivos da história do negro no Brasil, né? Então, existem biografias, né, de personagens negros, né? Então, vamos lembrar aqui alguns, né, o Luiz Gama, a Luísa Marim, o Zumbi, a Maria Carolina de Jesus, o João Cândido. Então, assim, as crianças precisam conhecer personagens negros brasileiros que tiveram importância, relevância, destaque, um procedimento, né, que é possível fazer, né? Você fazer a biografia, colocar a imagem, fazer lá um textinho a respeito de certos personagens e colocar como uma atividade, né? Para o aluno conhecer esses personagens. Então, por exemplo, eu costumo visitar, por exemplo, o site da revista Ciência Hoje para Crianças. Lá nessa revista, você encontra vários pequenos artigos, vários pequenos questões, né, a respeito da escravidão, a respeito do problema do racismo, a respeito de personagens da história do Brasil, e esses textinhos lá da revista, alguns estão disponíveis, né? Tem uma área lá que é para assinante, mas tem uma área que é de livre acesso. E são materiais que a gente pode estar utilizando e transformando isso em atividade, né, para fazer essa aproximação ou para fazer esse início de trabalho. Eu, assim, acho importante também, né, por exemplo, em sala de aula isso seria mais fácil, a gente elaborar, por exemplo, fazer propostas de elaboração de pequenos dicionários, né? Então, a gente, por exemplo, essa questão, trabalhar alguns conceitos. O que é racismo? O que é preconceito? O que é discriminação? O que é estereótipo? O que é estigma? O que é xenofobia? Então, existem algumas palavras-chave que são importantes, né, em alguns níveis assim, de ensino. Eu acho que a partir do 8º ano é possível isso, 8º, até mesmo do 7º, né, de você elaborar pequenos, eu chamo isso, eu faço uma atividade isso em sala de aula que eu chamo de dicionário, né? Então eu elenco lá e os alunos precisam fazer, às vezes, num primeiro momento, com as suas próprias palavras, com a sua própria concepção do que eles entendem a respeito desses conceitos. Se não é possível, vamos consultar o dicionário, né? E elencar, né, alguns conceitos que são importantes
para também ser um início de aproximação dessa temática, né? Então, assim, o que o concurso, o que o selo está propondo? Que as escolas, elas realizem um trabalho prévio, né? Não é ir direto no produto, né? Não é ir direto, fazer o desenho e bolar o slogan, pronto, acabou. Não, né? Que a gente possa ter esse tempo agora, principalmente esse mês de setembro, onde a gente possa ter uma discussão com os alunos, ter algumas estratégias, ter algumas atividades onde esse tema possa ser, digamos, compreendido de uma forma melhor pelos alunos, né? Porque, assim, é uma coisa, né, assim, tem esse passado da escravidão, tem esse momento do pós-escravidão, tem esse momento da construção desse conceito, né, de democracia racial e tal. E agora, né, nós estamos vivendo, infelizmente, né, o ressurgimento de não só no Brasil, mas em outros países do mundo, essas questões, né, de violência racial, de ódio, de preconceito, de discriminação. Então, assim, as crianças, elas estão vendo isso por onde? Pelo noticiário, né? É uma coisa que está presente no dia a dia, né? Assim, vamos falar assim, parece que quase todo santo dia, um dia assim, e o próximo dia também, nós temos notícias de insultos, de ofensas raciais, né? Às vezes personagens, né, da cultura brasileira, repórteres da televisão, repórteres negros, né? Então são ofendidos. Às vezes a gente tem coisas mais graves ainda, que é a própria vida das pessoas que está sendo colocada em jogo, em risco, né? Então, claro, né, os alunos estão vendo o que está acontecendo, né? Eles possuem essa percepção, né? E a gente precisa ter, assim, trabalhar, né, essa percepção que isso não é de hoje, né? Isso não é uma coisa que surgiu agora, né? Existe todo um percurso, toda uma história, toda uma trajetória para que isso hoje esteja novamente acontecendo, tá? Então, agora, como a gente hoje de manhã a gente discutiu na nossa reunião coletiva, né, que a gente precisa trazer, né, revelar aos alunos, né, essas coisas, né, esses aspectos do valor da cultura africana e da cultura negra na sociedade brasileira, né? Então, como a Chimamanda, né, na palestra dela estava falando, né? Ela uma nigeriana que foi estudar nos Estados Unidos, chegou lá, todo mundo tinha uma imagem que a África era uma coisa selvagem, uma coisa primitiva, né? A amiga, né, a companheira dela de quarto ficou espantada porque ela sabia falar inglês muito bem, né? Que ela tinha conhecimento, que ela tinha cultura, que ela dominava, né, algumas tecnologias e tal. Então, assim, a gente precisa trazer justamente, né, que a África e os negros, né, aqui na África e aqui no Brasil também, são seres humanos capazes, competentes, têm várias competências, vários conhecimentos, várias, né, manifestações culturais, não é? Então, é esse lado positivo, né, que a gente precisa trabalhar, né, que a gente precisa estar alimentando dentro das escolas. A semana que vem, nós vamos ter uma palestrante, que é a professora Priscila. Ela é curadora do Espaço Arte Africana, né, lá em Barão Geraldo.
e ela vai trazer exatamente essa questão dessa África contemporânea, né? Que com os avanços tecnológicos também, com essa tradição, né, que eles mantêm, mas não é por isso que não avançou tecnologicamente, né? Então, a semana que vem ela vai trazer essa questão também, que vai ser bem bacana para complementar, né, a sua aula de hoje. Legal. Então, mais alguma pergunta? Mais ninguém? Então, professor Eduardo, olha, muito, muito obrigada mesmo pela sua participação, né? Obrigada a todos que ficaram conosco até agora. E a semana que vem estamos aí de novo, né, para uma outra live. Tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite.